Oi, pessoal, boa noite. Uma saudadezinha já de fazer uma live, porque semana passada eu tive um probleminha de saúde e não deu para fazer, mas hoje a gente já está aqui apto para começar. E o nosso convidado de hoje é um querido amigo que eu conheci agora na pandemia, que prontamente aceitou o nosso convite, psicanalista de São Paulo. E a gente, eu não vou falar muito dele, porque a gente vai deixar ele mesmo contar sobre ele um pouquinho. Mas eu vou contar para vocês que a gente vai falar hoje um tema maravilhoso. Nós vamos falar sobre aquelas pessoas queridas que nos ensinaram tanto na vida, os nossos amados idosos. Eles é que nos proporcionaram estar aqui hoje. E é deles que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar sobre como agir, como se comportar diante de tantas adversidades que surgem no dia a dia quando a gente convive com um idoso. Então, vamos aguardar agora. Eu vou chamar o Ricardo para a gente bater o papo, inicializar essa conversa. Já está aqui e vamos conversar sobre o idoso. Vou contar um pouquinho para vocês das minhas histórias. Olá, Ricardo! Boa noite! Olá, boa noite. Tudo bem aí? Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Gratidão por aceitar esse nosso convite e falar de Gratidão seres minha. tão maravilhosos que a gente tem a oportunidade de ter nas nossas vidas, né, Ricardo? Não, muito, muito. Mas, assim, ó, para começar, Ricardo, eu gostaria de te perguntar, eu te pedi uma. Quem é o Ricardo? Eu não deixei muita coisa, não. Eu sei, mas eu não contei, eu deixei para você contar para eles. Quem é o Você deixou em Ricardo? segredo, deixou para eu falar, né? Você deixou em segredo para poder sair de mim. O Isso Ricardo mesmo. Prado, ele é um psicanalista, um consultor de comportamentos e relacionamentos, trabalha com inteligência emocional, espiritualidade, comunicação, escuta ativa e, principalmente, é um ser humano por detrás de tudo isso. Com E é um ser certeza. humano, né? É um ser humano que hoje dedica uma parte, né, do seu trabalho para poder orientar as pessoas a construir um novo ponto de vista sobre os idosos, né? Quebrar um pouco os padrões, quebrar um pouco essa cultura, e mais isso favorece do que favorece esses seres maravilhosos que as pessoas que entraram aqui hoje vão entender por que eles são tão especiais. Muito especiais, exatamente. E assim, né, Ricardo, a gente vive uma vida muito corrida hoje. Apesar da pandemia, a gente continua correndo com a vida. E aí eu te pergunto Sim. assim, ó, o tempo que a gente tem disponível, que a gente dispõe para eles, a gente precisa fazer isso da melhor forma possível. Como a gente pode aproveitar esse tempo, hein? Como que a gente vai, como que a gente consegue dar todo o carinho que a gente tem no coração para essas pessoas e de uma forma que tem que ser rápida, porque a gente vive numa vida atribulada, independente de a gente estar saindo ou não, a gente sempre tem afazeres, porque se nós não estamos trabalhando na rua, nós estamos trabalhando em home office. Então, como a gente consegue fazer com que eles se sintam amados, respeitados e, acima de tudo, desejados no nosso convívio? Boa. Eu acho que tudo isso que você disse, Marco, parte da questão da construção de um ponto de vista, justamente o que eu falei aqui no início, um ponto de vista diferenciado. A gente trabalha muito na vida com questão de prioridades, né? E prioridade é tudo aquilo que faz sentido para mim naquele momento. E eu reconheço aquilo como importante para a minha vida, né? E para todas as situações que eu vivencio. Então, quando eu olho para o idoso, tá? Hoje, qual que é o olhar? Tá? A gente vai trabalhar aqui muitas questões que são um pouco pesadas, mas elas precisam ser trazidas à tona para as pessoas poderem entender
qual que é a real situação do idoso hoje. No mundo. Não é só aqui no Brasil, é o mundo. Né? Então, quando a gente olha para o idoso hoje, a gente não enxerga ele como prioridade, a gente não enxerga ele como importante, porque a gente não entende, na verdade, qual que é a importância que ele tem na vida da gente. Por isso que a gente precisa abrir a cabeça nesse sentido e construir um outro ponto de vista sobre ele, porque senão a gente nunca vai conseguir dimensionar essa priorização do nosso tempo, que a gente enxerga como tão escasso e tão precioso para a gente. Só que a gente usa esse tempo, é engraçado isso, né, Marco? Porque a gente usa esse tempo de uma forma totalmente sem sentido. Porque o meu tempo é tão precioso, mas ao mesmo tempo eu não preencho este tempo que é precioso com verdadeiras preciosidades. Dá para me entender? Sim, exatamente. Porque assim, ó, a gente deixa passar muitas coisas que eles têm e a gente, tratando do idoso especificamente, eles têm muita informação que poderiam servir de exemplos, de bases para a gente muito sólidas. E a gente, às vezes, não aproveita isso. A gente não tem esse tempo. A prioridade nossa é outra. Isso a gente vai receber lá com o passar do tempo. A gente vai descobrir, puxa, por que eu não aproveitei esse tipo de convivência para isso? E a gente não aproveita por uma cultura. Sim. Porque a cultura no mundo, ela coloca o idoso, infelizmente. Eu vou falar algumas coisas aqui que vão ser um pouquinho pesadas, mas são importantes. A gente precisa enxergar a verdade. Não adianta ficar, né, floreando o quadro sem que a gente possa enxergar a verdade e perceber o que a gente precisa olhar. Porque se eu não entender qual que é a verdade, eu nunca vou entender o que modo que eu preciso mudar o meu olhar perante isso. Então, o idoso hoje, no mundo, infelizmente, ele é visto como um peso social. Por que é um peso social? Porque ele deixou de ser uma pessoa útil e produtiva socialmente falando. Exatamente, porque aí eles estão considerando só o produtivo, né, Ricardo? Exatamente, exatamente. É a produtividade. E no mundo, a produtividade ela é muito exaltada. Né? Principalmente nesse mundo corporativo, esse mundo capitalista que a gente vive. Se você não for uma pessoa produtiva, você não serve para viver na sociedade. E tem uma outra coisa, né, Ricardo? Às vezes não é nem ser produtivo ou não. Qual é a sua idade? 60, 61, no meu caso, por exemplo, 61. Ah, 61. Você já vê na estampa do empresário? Ah, 61. Exatamente. Não vai dar conta. Não tem capacidade. Mas ele nem chegou aí adiante para saber. Porque já existe uma cultura. Existe uma cultura, uma crença muito forte. Nós somos norteados por culturas e padrões que, de uma forma muito engraçada, até a gente não sabe nem de onde veio. Ou seja, nós seguimos padrões, pontos de vista, né, crenças, culturas, que mal a gente sabe de onde veio isso. Porque para a crença se tornar uma crença, ela precisa da minha atuação, eu como indivíduo. Uhum. Antes de se tornar uma crença, ela é só uma ideia, um ponto de vista, mais nada. É um ponto de vista. Mas aí é a gente que compra, né? Exatamente, é eu que transformo em crença. Né? Só que eu transformo em crença porque eu não tenho aquela desenvoltura, aquela habilidade, né, de olhar para isso com individualidade. Eu sempre olho para isso como coletivo. Então, se todo mundo acha que o idoso é um peso, eu também vou achar, porque eles estão certos. Eu não tenho análise, percebe? Não existe reflexão nessa concepção. Né? Eu apenas me torno convicto de que realmente o idoso é um peso. É um peso. E aí a gente vai perdendo a oportunidade de absorver tanta sabedoria, né? de ter tantos ensinamentos, porque eu vejo assim, eu vou te falar por mim, né? Eu fiquei cuidando dos meus pais um tempo grande, que não foi um ano, foram 22. Não foi pouco, foram 22 anos.
Foram muitas histórias, foram, no meu tempo era assim. Como é que era no teu tempo? Eu fazia isso, a gente passava, minha mãe principalmente, né? Você não tem ideia, tu reclama de passar roupa hoje, mas no meu tempo o ferro era assim, tá, mas como é que era? A gente fazia isso. São histórias que hoje perderam-se, porque as pessoas Exato. não têm essa noção, não têm essa busca, não procuraram Não, saber. Fotos não. antigas, quem são? Eu sempre trabalho assim, ó. Eu trabalhei com a minha mãe, ela tocava harmônica e vamos cantar as tuas músicas, vamos cantar as músicas que tu sabias da tua época. E eu cantava e ela tocava. Então, assim, traz da memória passada para hoje, porque são fatos que eles têm bem na memória, né? Os fatos mais recentes não, mas os fatos mais anteriores, os fatos anteriores eles têm, mais velhos. Então eu trazia as fotos. Vamos ver isso aqui hoje. Aí começava a ver, isso aqui. Aí vinha uma história. Sabe, naquele tempo a gente ia para a escola assim, a gente fazia isso. E aí você começa a aprender. Sabe? Se você for analisar, assim, quantas adversidades eles passaram para chegar até onde estão. E Pois nós, é, que adversidade pois é, passamos em relação àquelas adversidades deles? exato. E dentro dessa cultura, é até bacana, Mara, a gente colocar um ponto aqui, né? Abrir também a cabeça nesse sentido. Existe uma enorme diferença entre experiência e maturidade. Uhum. Né? Experiência não significa maturidade. E maturidade não significa um número alto de experiências. Sim. Até porque a experiência só se torna maturidade a partir do ponto que você agrega consciência, né, amplia a tua consciência a partir daquela experiência que você viveu. Né? Tem jovens de 20 anos que têm muito mais maturidade que senhores de 80. Essa que é a Com verdade. certeza. Né? Só que o quesito sabedoria, baseado em experiências, ele não pode ser deixado de lado. Uhum. Só que a gente não se conecta com isso. E sabe qual que é o agravante disso tudo? Que toda essa crença que eu estou dizendo que existe no mundo, perante a maioria das pessoas, e a maioria, tá, gente? Infelizmente, a maioria. Tá? Ela também é comprada pelo idoso. Aí que agrava tudo. Sim, porque que o aí ele se idoso começa sente a acreditar. inútil, ele se sente jogado de lado, relegado. Exatamente. Exatamente. Ele assume personagem. Ele também passa a acreditar que ele é realmente inútil, improdutivo e um peso. Mas por quê? Porque nós reforçamos esse comportamento. É um reforço comportamental. Uhum. Né? A gente não percebe como a gente reforça. Exatamente. Eu vejo, falando nisso, eu me lembro assim, ó, a minha mãe, ela era uma pessoa, ela desencarnou com 98 anos, então teve tempo suficiente para viver uma boa, né? Com certeza. E assim, ela não botava uma roupa de idosa. Ela vestia o que eu vestia. Ela não comprou aquela, eu sou uma velhinha e tenho que me vestir assim. Não, ela vestiu o que eu vestia. O sapato que eu usava, ela não usava. Porque nós tínhamos muito próximo de corpo, pé, tudo. Então, assim, ó, eu acho que é isso. É não aceitar e, não é isso. Não é isso que eu quero. É não comprar, é não comprar de uma forma gratuita antes de analisar. Porque existe, sim, Mara, uma limitação. Né? E a gente pode colocar essa limitação nos fatores mentais, que a gente coloca a perda de memória, a gente pode trazer a questão física, motora. A mamãe era cadeirante. Pois é. Então, tudo isso são dificuldades que não dá para o idoso negar, ele precisa aceitar isso. Exato. Só que o idoso também precisa entender que ele precisa quebrar esse paradigma e construir também um novo ponto de vista e entender que se ele não é capaz mais de algo por uma realidade, não por uma ficção da cabeça dele que foi comprada, mas ele pode ter N probabilidades de desenvolver tantas outras coisas e se sentir útil do mesmo jeito. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um cliente, ele é piloto comercial de avião. E ele já chegou na aposentadoria e me trouxe uma necessidade dele, que é uma extrema preocupação dele,
quando aposentar-se, ele não vai mais poder pilotar, porque existe um limite de idade nas companhias aéreas, que varia aí entre 50 e 60 anos, dependendo da companhia. Então, você não pode mais pilotar um avião comercial. Tá? Aí, o que eu tive que trabalhar com ele? Ele entrou em desespero, porque ele só via utilidade na vida, só ia se sentir produtivo de verdade se ele estivesse pilotando um avião. E aí, eu conversando com ele, fiz ele perceber que, por detrás daquele ato de pilotar o avião, tem uma necessidade. E aí, conversando com ele, nós chegamos à conclusão de que a necessidade dele era buscar por adrenalina. Olha que interessante isso. Então, se ele tem necessidade de sentir adrenalina, sentir-se vivo a partir dessa descarga de adrenalina, sim, ele pode fazer isso de qualquer outra forma que também dê o mesmo resultado para ele. Entende? Então, o idoso ele precisa parar de se limitar, porque a sociedade já está limitando o idoso. Se o idoso entrar nessa vibe, ele vai ficar mais limitado ainda. Entende? Esse que é o grande problema na situação do idoso. E aí, Ricardo, para a gente, por exemplo, agora, né, que a gente está num período mais restrito, para que a gente possa fazer esse abraçar o idoso e sentir o acolhimento, fazer com que ele se sinta importante, eu acho, como a gente pode fazer a ligação entre nós, por exemplo, pais, vamos falar de pais, avós e netos, né? A função do pai nessa ligação do neto com o avô é muito importante. Então, eu imagino, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, quando a gente pega, por exemplo, busca na memória do avô alguma coisa, levanta uma história e faz o neto entender a importância daquela história na vida do avô. Porque o que eu acho assim, que é interessante é fazer essa valorização da experiência do avô por parte do neto. Fazer o neto. Como é que a gente consegue juntar esse rolo, esse embrulho que eu te fiz aí? Como a gente consegue juntar neto, filho e avô? Né? Pai, filho e neto. É uma bagunça. Né? Vira uma bagunça familiar. A questão não é exatamente juntar todo mundo, né? Mas cada um fazer o seu papel. E quando eu falo cada um fazer o seu papel, eu estou falando que o papel, a parte pertence ao filho, pertence ao neto e pertence ao pai e avô também. Todos precisam estar integrados nesse objetivo. Porque se um não estiver integrado, esse objetivo não acontece. A maior necessidade do idoso hoje é ser escutado. Um idoso, ele tem muita história, ele tem muito conhecimento, ele tem muita experiência. E se ele não pode falar sobre isso e não tiver quem escute ele com empatia, a gente vai entrar um pouco nesse assunto da empatia, da escutativa, para o pessoal entender, né, que é a prática propriamente dita. Se ele não entrar nessa questão, ele não consegue se sentir valorizado perante toda a experiência de vida que ele tem. E aí ele vai começar a perguntar assim, será que a vida valeu a pena? É o que muito idoso fala. Então, o papel do neto... Exatamente. E nesse sentido, entra um processo complicado de depressão também, né? Exatamente. Porque a parte do neto e do filho é criar um espaço para que o idoso possa ser ouvido. Como é que eu posso cutucar isso no idoso? Perguntando para ele, por exemplo, poxa, avô, poxa, pai, o que você pensa sobre tal coisa? Como você se sente com relação a tal coisa? Que história você teria da sua vida para me contar? E eu realmente escutar isso, porque escutar ativamente requer uma habilidade onde o principal fator é deixar o julgamento na gaveta e colocar no lugar do julgamento a curiosidade. Quanto mais curiosidade eu tenho como idoso, mais eu estou valorizando ele na minha vida. Porque eu estou dando importância para ouvir o que ele sente, o que ele pensa, o que ele viveu na vida dele. E não é difícil fazer isso, gente, porque se vocês fizerem isso, vocês vão se surpreender
com tanta coisa bacana que vocês podem ouvir de uma pessoa que tem mais experiência de vida. Né? Eu tô É rindo, surpreendente. eu tô rindo porque eu me lembro assim, meu pai, ele contava muita história. E, normalmente, assim, num almoço, em família, ele contava e falava e falava. E eu tinha um cunhado que ele dizia assim: "Ah, o vô já contou essa história 3 vezes, o vô já contou essa história 4 vezes, eu já sei dessa história não sei quantas vezes." Mas ele escutava, ele ficava ali, ele dava atenção, e o meu pai continuava contando a mesma história. Só que Sim. nem sempre é assim. E como lidar com isso, com a repetição das histórias? Porque o ser mais novo, isso aí eu já sei, já falasse isso. Porque tem né? E aí, Aí entra o título da nossa live. Paciência com o idoso. exatamente, exatamente. É engraçado, Mara, porque as pessoas, pela minha experiência, pela minha própria experiência, eu tenho visto que as pessoas, muita gente, tem muita paciência com crianças, na verdade. Né? Muita gente gosta de criança, tem paciência com criança, gosta de brincar com a criançada. Eu não estou falando todo mundo, tem gente que repudia, ok, cada um na sua escolha, mas geralmente a criança ela tem um encantamento. Por que ela tem um encantamento? Por causa da inocência dela, por causa da veracidade, né, a autenticidade que a criança tem. A criança ela surpreende o tempo todo. Se você sentar para conversar com uma criança, você vai se surpreender. Se você ouvir, escutar uma criança, você vai certamente se surpreender. Só que o idoso, ele é um retorno à fase infantil. Não no sentido pejorativo, mas no sentido de que ele volta a, dentro de alguns fatores, tornar-se dependente. Ele começa a perder uma autonomia que ele construiu durante anos e começa, sim, a agir, de certa forma, como uma criança adulta, ou como uma adulta criança. Então, se a gente conseguir usar essa mesma estratégia da gente, né? Eu não gosto muito de falar estratégia, porque é um pouco pesado. Parece assim que está Mas, meio. pois é, estou esquematizando a coisa. Mas não deixa de ser. Um diálogo, ele precisa ter uma estratégia, senão ele não funciona. Estratégia da minha parte. Porque no diálogo, quando eu solto para fora, eu perdi o controle. Eu tenho que estar totalmente aberto à surpresa. Lá Não vem está a no meu live controle do mais. Ricardo de terça-feira. O que não tem controle, controlado está. Exatamente. Porque eu tenho controle controlado está. Então, quando a gente começa a olhar dessa forma, a estratégia é a mesma. É curiosidade, é abertura, é escuta, é se surpreender, é dar espaço. A criança gosta de espaço, o idoso também gosta de espaço. E os idosos, eles perdem os espaços em uma situação muito pior. Porque o idoso, quando retorna a essa infância psicológica, que eu estou colocando aqui, é muito mais difícil para ele, porque ele já passou por isso no dia. Ele já foi criança. A criança é a primeira experiência. O idoso, ele está retornando de novo para isso, depois de muito esforço, talvez, muito esforço, durante toda a vida adulta dele, para construir autonomia, produtividade, utilidade e importância no mundo. E assim, né, Ricardo, muitos idosos também, quando chegam nessa fase, eles ficam revoltados porque estão começando a precisar da ajuda. E a não aceitação da idade também faz com que a gente teste um pouco mais a paciência da gente, né? Exatamente. Por isso que eu falo que são os dois lados da moeda. Né? Eu já vi casos, até de clientes, onde eu instruí dessa forma, criando esse novo ponto de vista, a probabilidade. O neto foi tentar esse diálogo, essa comunicação, essa disputa com o avô, e o avô não entrou na vibe. O avô não quis colocar para ele aquilo que ele estava curioso por ouvir. E aí se fecha, obviamente, o diálogo. Então, se o idoso também não colaborar, não acontece. Só que eu não posso parar de tentar. Porque se eu viro para você e falo, Mara, eu gostaria de conhecer um pouco mais, gostaria de saber o que você sente, o que você pensa, qual a sua história de vida. Se você virar para mim assim e falar, eu não quero papo, tá tudo bem. Eu não posso enxergar isso como uma agressividade da tua parte.
E, principalmente, não posso transformar isso em culpa, em frustração. Eu tenho que entender que eu abri a porta. Sim. Quando eu jogo isso para você, eu estou abrindo uma porta. Se você, Mara, vai abrir, vai entrar, adentrar ao ambiente ou fechar a porta, é uma escolha sua, não é mais minha. Entende? Mas eu fiz a minha parte. E é isso que está faltando, as pessoas fazerem a parte delas, porque elas ficam uma esperando as outras, sabe? Eu não faço porque o outro tem que fazer. O outro não faz porque o outro tem que fazer. Assim funciona na família. Exatamente. Eu vejo assim, ó, eu vou citar as minhas experiências porque eu tenho várias situações nesse período todo, né? E uma das coisas era meu pai. Mara, menos. Às vezes eu chegava, abraçava, meu pai era uma pessoa que ele gostava do carinho, mas assim, ó, tá tudo bem, fica aí, tá tudo certo, legal, deu. Alemão, né? Você vai respeitar o espaço dele. Nesse ponto ele era assim, mas ele era de manhã, por exemplo, eu passava pela sala, ele olhava para mim, eu já sabia o que ele queria. Quer fazer a barba, né? Isso. Assim que tu tomar o café, tu faz a minha barba? Faço, sem problema. Então, assim, acho que a gente também lançar um olhar um pouco mais perceptivo das necessidades do idoso. Um olhar empático. Exatamente. Sabe? Passava ele... Aí, às vezes, ele estava ali assim... Ai, pai, levanta essa cabeça. Ele teve um derrame, né? Levanta essa cabeça. Mas eu estou cansado. Tá, então deixa eu botar um travesseiro aqui para resolver isso. E a gente vai quebrando as barreiras aos poucos. E no final, tranquilo. No final era tudo bem mais fácil. Depois que passou a aceitação, nossa, era bom. Então, eu acho que é exatamente isso, essa continuidade de vamos buscar de uma forma, não deu, faz de outra, não deu, tenta mais uma vez, até você chegar num local, porque em algum período dessa história de idoso, vai ter uma brecha, vai ter um túnel, vai ter uma luz, sei lá, que você consegue penetrar. E a partir do momento que você penetrou, você tem tudo. Que aí é fácil de você manejar, você entendeu como é que funciona. Empatia, mano. A empatia é um assunto muito difícil de se trabalhar na questão do idoso. Eu vou te dizer por quê. Nós temos, tá? E quem está assistindo a gente, não leve para o lado ruim dessa informação, mas sim pelo lado construtivo. Tá? Enxerguem isso como uma possibilidade de enxergar algo que talvez a gente nunca tinha enxergado. Nós temos, isso é humano, eu vou explicar por que é humano. É um comportamento humano sentir aversão à velhice. Quando nós olhamos para uma pessoa idosa, aquilo funciona como um espelho retroprojetor de algo que eu, talvez, se o fluxo natural seguir o seu destino, chegarei eu vou lá. estar daquele jeito um dia. Então, eu crio uma aversão àquilo, porque eu não quero me reconhecer naquilo. Isso é comportamental humano, é básico do ser humano. Nós não percebemos que é um padrão, é um comportamento que vem de um processo inconsciente. Tem a ver com a sobrevivência. Se eu olho o idoso, isso me representa que um dia eu vou envelhecer e eu vou morrer. Né? Se eu envelhecer, eu vou morrer. Só que eu quero preservar a minha espécie, a minha sobrevivência. Então, praticar a empatia com o idoso é uma dose a mais. Né? É uma dose a mais de esforço. Porque praticar a empatia com o idoso é entender como ele vê o mundo. Como ele está se sentindo com o que ele está pensando do mundo. Não é eu. Né? Não é o meu ponto de vista, é o ponto de vista dele. Exatamente. Então eu preciso conectar. Se eu não conseguir conectar através da empatia, eu não consigo abrir espaço para essa comunicação. E a gente isso que eu estou falando para idoso, serve para tudo, tá, gente? Para tudo na vida. E a gente tem que colocar dessa forma. É obrigado. A gente tem que entender e se colocar dessa forma. É olhar olhar o idoso como a gente sendo o amanhã, como a Adriana falou ali, a gente olhar o idoso como um ser que já passou por tantas coisas e que a gente também vai passar. Sim. Por isso que eu falo que é uma atitude empática. Né? E a gente entender que um dia, talvez, né, existe um talvez, eu esteja passando pela mesma dificuldade, pela mesma necessidade,
que o meu avô, minha avó, meu pai ou minha mãe estão passando. Então, por que eu não vou ter um olhar empático? Eu estou com medo do quê? Né? Porque aí tem muito mais a ver com medo. E se a gente for jogar isso de uma outra, num outro olhar, que eu sei que tu tens esse olhar também, né? A gente vem e sabe que são padrões repetitivos em família, né? Claro, são paradigmas familiares. Exatamente. Então, a gente tem que ter essa visão um pouco maior, essa visão mais aberta, de que o que ele está passando, eu posso passar, ou não passo nessa, mas posso passar numa outra quando vier, e aí a mesma situação, eu vou estar com ela registrada, ela vai estar bem sedimentada comigo. Eu vejo assim, não sei? Sim, perfeitamente. Exatamente isso. Por isso que eu falo do olhar empático, né? É muito necessário. Sem empatia não há comunicação, não há diálogo. Não existe, é impossível acontecer. E aí entra também, né, Ricardo, eu não sei qual é a tua opinião, mas assim, está fugindo um pouquinho, mas vamos lá. Eu acho assim, ó, o idoso tem prioridade nisso, o idoso tem prioridade naquilo, como sendo um ser debilitado já. Por isso que eu estou dizendo, existe uma sociedade, a família precisa entender o seguinte, o idoso, dentro do seio familiar, é onde ele mais espera por acolhimento. Porque esse acolhimento ele não encontra do lado de fora. Se ele sair pela porta da rua, ele vai ter uma baita dificuldade de acessibilidade, já começa por aí. Ele vai ser visto como um peso social, né? Ele vai ser deixado de lado, ele vai ser visto como um estorvo, né? Dentro de um ônibus, onde uma pessoa precisa sair para ele poder sentar, por exemplo. Exato. Então, são várias coisas lá fora que agridem a autoestima do idoso e o seu sentido de valorização. E aí ele volta para dentro de casa, ele não encontra um seio familiar diferente. Ele vai encontrar a mesma coisa. Entende? Essa que é a questão. Então, a família que está participando da vida do idoso de uma forma direta ou indireta, precisa começar a entender que aquele é o único espaço possível que ele pode se transformar, mentalmente e emocionalmente falando, para se tornar uma outra pessoa na sociedade. Para não ser rechaçado pela sociedade. Entende o que eu quero dizer? Então, a família ela tem um papel importantíssimo nisso tudo. Exato. Eu não acredito em obrigação, mas eu acredito em empatia. Né? Eu não acredito em obrigação, porque obrigação tem peso. Né? Agora, compromisso, empatia e amor. Né? São coisas diferentes. O que a Mara está falando ali, a nossa sociedade não vê o idoso como detentor da sabedoria, como encontramos em outras culturas, porque realmente nós vamos analisar outras culturas, nós vamos ver quanto o idoso é sábio e valorizado. Sim. Com a transmissão de conhecimentos, e a gente não tem isso, a gente não tem realmente, essa cultura A Mara Keller, né, eu estou acompanhando também as pessoas. A Mara Keller, ela deve estar se referindo, por exemplo, à Europa. Com certeza. A Europa, você tem um outro Oriente. É um outro ponto de vista. O Oriente, mais ainda, né? Onde os idosos são olhados como grandes sábios, mestres. O ancião O ancião, ele é muito valorizado e muito honrado. Né? Eu acho que a palavra honra ela foi trazida para mim em um momento da minha vida, onde eu aprendi que se a gente não construir, quando a gente fala código de honra, isso não quer dizer que eu sou um soldado romano, né, ou medieval, que eu preciso ter um código de honra. Cada um construir um código de honra dentro de valores e princípios, né, que sejam benéficos para ele e para o próximo. Então, eu gosto muito dessa coisa da honra. E falta muita honra em relação aos idosos. Nós não honramos eles. Exatamente. E aí, Ricardo, puxando tudo isso, a gente vê, por exemplo, aqui onde eu moro, a pouca preservação de monumentos históricos. Também é uma coisa idosa. Não existe a valorização. A gente está falando do idoso pessoa, mas, na verdade, essa versão, entre aspas, velho, ela é com tudo. Exato. Né? A gente despreza um celular velho, a gente despreza um tênis velho, a gente despreza uma namorada velha, a gente despreza.
né? Porque a gente sempre vai se reconhecer de alguma forma naquele processo. Exatamente. É reprodução, não tem jeito. Enfim. E isso faz com que o idoso em si, o ser humano idoso, vá percebendo, poxa, eu não sirvo para isso, não dá para aquilo, aquilo lá não serve. É uma maneira figurativa de o idoso entender que ele está... Acabou, a vida dele acabou. Eu tenho pessoas que me dizem assim, ó, isso aqui, vamos aprender, vamos ler isso aqui, ó, vamos estudar isso aqui. Eu? Não, já tenho idade, já passei da idade, já não estudo mais, já não quero mais saber. Está entendendo? Você percebe como eles também estão dentro da cultura que eu estou falando? Exatamente. Né? Essa quebra do paradigma precisa acontecer nas pessoas que convivem com idosos, muito. Mas também precisa, gente, acontecer com o idoso. O idoso precisa começar a quebrar paradigma. Senão ele só vai abrir cada vez mais espaço, só pontuando. Eu tenho uma questão no meu trabalho, onde eu falo que o comportamento do outro, tá, é um efeito, tá, é um reflexo ou um resultado, tá, o que a gente quiser, do nosso próprio comportamento. Então, se o idoso adquirir esse comportamento dentro dessa cultura, ele está espelhando um comportamento no outro familiar, e aquele familiar vai responder para ele da mesma forma. Da mesma forma. Vai criar um círculo vicioso. Exatamente. É um processo eu sempre falo isso nas lives, né, um processo de retroalimentação. Um alimenta o comportamento do outro, a cultura, a crença e o padrão do outro o tempo todo. Alguém precisa quebrar isso. E é engraçado como é mais fácil a gente alimentar essa parte negativa do que a positiva, né? Eu acho que ela travou, gente. Espera aí, deixa eu voltar. Senão eu vou ficar fazendo aqui sozinho. Eu vejo assim que ao fato de a gente gerar esses pensamentos negativos, cada vez a gente vai criando mais crenças, mais problemas, no sentido de colocar o idoso realmente do lado da inutilidade. Eu não sei se a Mara está travada ou sou eu que estou enxergando a Mara travada. Né? Mas eu não sei dizer. Estou aguardando um pouco. Acho que o Ricardo deu uma travada. Vamos aguardar um pouquinho, então. Mas, pessoal, é isso aí. Ó. Hoje o papo é então sobre idoso, paciência, como a gente deve agir, como nós podemos ajudar o idoso a se sentir confortável no nosso meio ambiente, como a gente pode ajudá-lo eu vou fechar da melhor forma. E você chama a solicitante de novo, tá bom? Dá só um minutinho aí. Então, o que acontece? Não estou ouvindo nada, tá? Cada um de nós fazendo a nossa parte, nós conseguimos melhorar bastante a situação do idoso. Onde fica o idoso numa sociedade que tem a beleza corporal como ideal de felicidade, de sucesso e de supremacia. Verdade, verdade. É isso aí mesmo, Dulce. Vamos guardar, o Ricardo está voltando. O Ricardo, eu acho que está voltando agora. Voltou! Ricardo, eu achei ali, ó, tem uma questão aqui, deixa eu ver se eu consigo. A pergunta é, olha só, onde fica o idoso numa sociedade que tem a beleza corporal como ideal de felicidade, de sucesso e de supremacia? A professora Dulce faz uma excelente pergunta para nós agora. Como né? Eu vou até complementar o que ela colocou. Agradeço o comentário dela, que é muito importante, vou até complementar. Esse tipo de efeito que ela está colocando não acontece só na área estética. Na área estética existe uma massificação de poder, né, às pessoas jovens, principalmente para fazer propaganda, né, de produtos estéticos, e uma pouca valorização para o idoso. Isso cria, inclusive, uma reprovação por atitudes afetuosas entre idosos. Eu vou precisar fazer um parênteses aí, Ricardo. Vou precisar fazer um parênteses. Pode fazer. Eu entrei agora numa agência de modelos para idosos, tá? Maravilhoso. Existe um espaço, é isso que eu estou falando. É preciso começar a criar espaço. Né? Porque existe
os idosos, eles podem ser vistos como beleza tão quanto as pessoas jovens. Todo mundo tem a sua beleza, independente da sua idade. Exato. Então, não é só na estética. Na área médica, por exemplo, existe uma pesquisa que mostra que os formandos em medicina, eles preferem muito mais a área de pediatria do que a área de geriatria. Sim. Né? Se a gente for colocar na psicologia, nós vamos encontrar muito mais obras, né, sobre a infância do que a terceira idade. Então, não se resume só a questões estéticas. Né? Até as propagandas, o idoso geralmente fica na propaganda de plano de saúde. Né? Não é verdade? Seguro, remédio, plano de saúde. E aí por aí vai. Exatamente. Então, assim, vamos pegar esse gancho aí eu já vi idosos se beijando e achei lindo. Mas já teve pessoas do meu lado que falaram, nossa, que horror. É meio nojento isso. Eu falei, por que nojento? São seres humanos da mesma forma que eu e você. Né? Eles têm 80 anos, eles não podem mais beijar, não podem mais transar. É isso que eu estou entendendo. Só que você percebe que é uma cultura? Com certeza. A gente se entrega de uma forma tão pouco consciencial. A cultura é o padrão da sociedade, que a gente nem percebe como é que a gente está agindo. A gente acha que olhar para aquilo com desprezo é normal. Só que não é normal. Não é normal. Normal é você ir numa praça e ver dois idosos se beijando na praça. Exatamente. Qual o problema disso? Entende? Eu fiz até uma live há pouco tempo atrás sobre o sexo na terceira idade. Pois é. Sabe? Porque não é visto como acham que não, acabou, chegou na terceira idade, acabou tudo. Que acabou nada. Morreu, né? Morreu. Acabou. Nada. Não tem mais libido, não tem mais nada, acabou, enterrou tudo. Pois é, aí que tá. Exatamente. E não funciona. Essa é a visão triste. É uma visão triste de uma realidade, né, que é bem diferente daquilo que a gente pensa. Né? E da própria necessidade do corpo, né, Ricardo, também. Porque um abraço, claro. Um carinho, a própria relação sexual, tudo, é uma maneira do ser humano, do idoso se sentir vivo. De se sentir inteiro. Pô, eu tô sabe? Eu tô bem comigo. Exatamente. Aí a cabeça vai funcionando de uma forma melhor. Claro, só que, de novo a gente cai naquilo, né, que a gente falou agora, a própria pessoa que está na cidade, ela percebe que é reprovada e acredita que aquilo está errado. Que está errado, exatamente. É uma retroalimentação. Sim. A gente chega a um absurdo, Mara, que eu me deparei nesse estudo com os idosos, que eu comecei há um tempo aí, há alguns meses. Eu me deparei com um fato que me deixou assustado. Todo mundo conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Qualquer pessoa na face da Terra que você perguntar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, todos conhecem, ou já ouviram falar. Existe o Estatuto do Idoso há 17 anos. A gente não ouve falar disso. Fernandinho, vamos aproveitar aí a dica do Ricardo, vamos abusar da dica do Ricardo, vamos fazer uma live falando sobre o Estatuto do Idoso. Pois é, e é lindo, viu? O dia inteiro estudei, é muito bonito, é ótimo. Só que é desconhecido. Então, os idosos, eles passam a ser, tristemente falando, seres desconhecidos. Isso eu só tenho uma palavra para isso, Mara. Isso, para mim, é bizarro. Uhum. É a única palavra que eu encontro para mensurar isso. É bizarro. Como é que pode uma pessoa que contribuiu tanto para a família, contribuiu tanto para a sociedade, contribuiu tanto, chegar no momento em que ele mais tem que ser valorizado, ele é desvalorizado. Exato. E aí, é engraçado... Tu me fez me lembrar uma coisa. Quando eu era professora na universidade, eu tinha 30 anos, 30 e poucos anos. Sim. E eu dei aula na faculdade de economia. E eu tive um aluno que ele tinha 63 quando eu dei aula para ele.
Olha que fantástico, fantástico. Ele foi fazer economia. Ele já era formado em advocacia, em direito, tudo, mas ele foi fazer economia. E tinha uma coisa, quando era para fazer as reuniões, não, nós vamos ficar com o seu João. Porque o seu João já tinha conhecimento de muitas mais coisas. E os jovens juntavam a ele para fazer as pesquisas. Eu acho, agora você me fez lembrar que é engraçado, porque eles buscavam, o grupo buscava, não, vamos fazer com ele. Por quê? Porque absorviam toda aquela sabedoria que ele já tinha, todo aquele envolvimento de vivência que ele já tinha. Foi muito engraçado, que agora veio exatamente aquela cena dele entrando na sala de aula, eu, menina, porque ele com 60 e pouco e eu com 30, nossa, e era uma pessoa conhecida aqui na cidade. Ele foi fazer e fez a faculdade. Eu acho o máximo isso. Eu acho fantástico quando eles ainda têm essa gana de buscar de conhecimento. Eu tenho uma amiga que até hoje, nós trocamos livros, lista de livros para ler. Eu quero ler esses, eu quero ler aqueles, a gente troca. Está sempre fazendo informações. Eu acho que é vida. Apesar de todos os contratempos da idade, das dificuldades de locomoção, de limitações, eles buscam. E é isso que a gente precisa cada vez mais observar e valorizar. É isso que nós temos que trazer para a sociedade, com os nossos exemplos, poucos ainda, de valorização do idoso. Inclusive, você tocou nessa história da faculdade, ele foi uma pessoa que foi corajosa o suficientemente para quebrar um padrão. Exato. Você está entendendo? Exato. Então, se a gente não for corajoso para quebrar o padrão vai nos dominar. Não adianta, eu tenho que ter coragem para isso. Eu tenho que mostrar o meu valor de alguma forma. Né? Se eu não consigo mais mostrar o meu valor jogando futebol, né, porque eu não tenho mais condição física de jogar futebol, eu vou mostrar o meu valor jogando futebol de botão. Uhum. Mas eu vou desenvolver alguma atividade, eu vou me tornar produtivo com alguma coisa. Exato. Então, eu acho que falta um pouco essa pegada, sabe? Essa conscientização do idoso de que ele pode buscar por coisas diferentes. Uhum. Porque tem muitas pessoas na terceira idade que, ao chegarem nessa idade, elas começam a ficar presas, né, a tradições. Entende? Então, ela não consegue desenvolver outros potenciais. Não, já sei isso aqui para mim tá bom, chega. Mais ou menos. Exatamente. Né? Ou então, se houve aquela história, eu já ouvi do meu pai isso. E quantas vezes eu já ouvi do meu pai? Meu pai tem 82 anos. Oh. Né? Eu já ouvi ele falar várias vezes, eu vou morrer mesmo. Daqui a pouco eu morro. Então, percebe que o idoso, óbvio que a gente não está generalizando, tem muitos idosos que estão muito além dessa conversa que a gente está tendo. Né? Mas eu acredito muitíssimo, até pelo que eu já estudei, que a maioria se encontra dentro desse prisma que a gente está tratando aqui. Uhum. Com muita dificuldade, passando muita necessidade emocional, mental e física. Uhum. Né? Com familiares. Então, a pessoa chega nessa idade, já começa a enxergar o fim da vida. Cara, você não acaba, a tua vida não acabou. Se você começar a pensar que vai morrer com 80 anos, existe uma grande probabilidade de você viver até os 100. Ou seja, você tem mais 20 anos para fazer alguma coisa na tua vida. Exato. Você vai ficar parado. Vai ficar 20 anos parado sem fazer nada. Exato. Né? E a gente faz até o final, né? Até o último respiro, né, Ricardo? Exato. Faz. Faz, amiga. Faz. Faz que, olha, eu vi um monte de vídeo agora, no meio da pandemia, apareceu um monte de vídeo no YouTube, e qualquer dia eu transmito isso para você, que você vai se divertir. É seríssimo, mas é divertido ver aqueles vídeos. E eu vi os idosos fazendo cada peripécia para poder fugir de casa por causa da pandemia, que eu pensei assim, cara, eu com 50 anos não consigo pular o portão de que ele pulou. Então você veja só, não é uma questão de incapacidade, Mara, é uma questão de mindset, é cultura. É verdade. É o meu pensamento que está me limitando, não é o meu corpo. É verdade, entende? É verdade, é verdade. Ricardo, você tocou num assunto agora, falando em pandemia, que eu evitei até agora um pouco, mas eu vou te fazer a pergunta final, porque nós estamos no mês de dezembro, começando
as preparações natalinas, as festas de fim de ano, e assim, o idoso, ele tem, a maioria, eu vejo assim, né? Eles têm essa tradição de estar junto com a família, de se reunirem, de fazer almoço, de confraternizar-se. As limitações estão grandes, existem lugares que existem até proibições de aglomeração, de festas e coisas assim, inclusive particulares. Como a gente pode fazer? Como a gente vai driblar? Qual é o jogo de cintura para a gente fazer isso hoje, hein, Ricardo? É o que estiver possível. Esse ano atípico, como é que nós vamos sobreviver? E aí eu me incluo nessa, tá? Porque eu também estou na mesma situação. Sim. É olhar para a realidade. A gente tem muito medo de olhar para a realidade e assumir que nela existem possibilidades diferentes daquelas que nós estamos acostumados a proceder. Né? Qual que é a realidade hoje? Eu não posso aglomerar a minha família, reunir lá os 30 negros lá dentro da casa, entendeu? Filho, papagaio, periquito, neto, avô, pai, mãe, todo mundo aí. Não dá para fazer isso? Ok. Vamos combinar de fazer isso por uma live? Abre lá uma plataforma do Zoom e faz todo mundo no virtual. Não é a mesma coisa, não, mas é um paliativo, é uma alternativa que pelo menos não vai colocar o ídolo sentado no sofá à meia-noite, chorando, porque não tem ninguém dando Feliz Natal para ele. Você está entendendo? Então, por isso que eu falo, nós aceitamos uma realidade que nós temos condições de mudar. Essa que é a questão. Só que a gente prefere não fazer nada e choramingar, literalmente falando. Ricardo. É mais fácil, entende? É mais fácil. Nós sempre estamos pelo lado, nós sempre temos, eu sempre disse isso, a gente tem duas lunetas, né? A gente tem a luneta do bem, eu acho que Brás Cubas fala, no romance Brás Cubas tem isso, a luneta do bem e a luneta do mal. Mas a gente está tão acostumado a olhar a luneta do mal que a gente esquece que o outro lado é o bom, que é o bem. A gente é tão massificado pela mídia de coisas ruins, de situações, a sociedade coloca coisas ruins, a mídia nos coloca coisas ruins, e aquilo vai, a gente fica circundado de coisas ruins que a gente não olha para o lado e vê, opa, mas ali tem sol, aqui está nuvem, mas ali tem sol. Sim. A gente não aprendeu. Toda a vida da gente, Marco. Isso serve para o idoso e serve para o adolescente. Não importa. Tudo na vida da gente é uma questão de pontos de vista. Por isso que eu trabalho tanto, exaustivamente a consciência de que tudo é um ponto de vista. Se eu mudar o meu ponto de vista, eu mudo a realidade. Essa é a questão, porque é o meu ponto de vista que está me limitando perante uma realidade que não está sendo boa para mim. Entende? E um dos começos, né, Ricardo, é a gente mudar aí você coloca e diz, não, olha, analisa do outro jeito, vê, você está falando isso agora, analisa de outra forma, que forma eu posso aproveitar esse passar sozinha? Percebe? Entende? É um ponto de vista. Exato. Aí o que acontece? Eu vou passar o Natal sozinha, mas acontece isso de bom. E não isso de ruim. Então, é assim, eu acho que a palavra, a maneira de colocar as palavras, a maneira de que a gente colocar as palavras também contribuem para que a gente entre para o lado certo ou para o lado errado da coisa, digamos assim. Sim, sim. É a técnica do mas. Né? Eu posso usar o mas para anular um pensamento positivo ou posso usar o mas para anular um pensamento negativo. Tem alguém que escreveu uma coisa bem grandinha aqui. Ó. Tem, tá, Amara. Acho que a solidão e a tristeza faz mais mal. Baixa muito mais frequência, deixando-nos suscetível. Acho que com os devidos cuidados e acolhimento do idoso no seio da família fará um bem imenso. E é verdade, é isso aí. Sabe, eu acho que a pergunta final que eu tinha separada para ti, Ricardo, é a seguinte. Olha aí, tá aí, né? A pergunta que eu ia te fazer é a seguinte, ó.
Ah, Como incluir um idoso com debilidade no nosso dia a dia? E a Mara encerra exatamente com o mesmo questionamento. o idoso com debilidades, tá? Ou desfuncionalidades, sejam elas mentais, né? Orgânicas, né? Ou motoras, enfim, não importa qual que é. Ele nunca está totalmente debilitado, né? Sempre existe uma possibilidade de eu observar, né? E isso é percepção, gente, é observação. Observar que tipo de situação eu posso criar onde eu vou conseguir trazer essa pessoa para participação. Porque o que falta nas famílias é participação, gente. A família, em sua maioria, não participa, o idoso, dos processos decisivos, principalmente dos processos decisivos familiares, né? E às vezes gente, às vezes é só uma opiniãozinha, sabe? Chegar para o teu pai, para o teu avô, avó, mãe, não importa, chegar para ela e falar assim, vó, eu estou com um problema assim assim na minha vida, eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso. Gente, isso já abre um campo de infinitas probabilidades, é quântico, Mara. Só que a gente não abre, e se a gente não abrir, dificilmente o idoso vai chegar, entende? É muito mais fácil nós irmos ao teu idoso do que a gente ficar esperando o idoso chegar na gente. Ricardo, Ricardo, deixa eu te fazer uma observação. Nós está faltando 3 minutos para a gente fechar 1 hora já, tá? Então nós vamos fechar uma acelerada. Se deixar aqui, amigo, a gente fica 2, 3 horas falando sobre isso. Eu paro, olha. Mas assim, ó, é verdade. Não, e aí pegou outra que também não gosta de conversar, né? Então vamos juntos. Ô, Ricardo, eu vou deixar os minutinhos finais, eu só quero te agradecer, vou deixar os minutinhos finais para te fazer as tuas considerações. Eu queria que tu falasse um pouquinho daquele reset. Rapidinho. Vamos lá. Porque está saindo alguma coisa nova aí, não tá? O projeto Reset, ele já existe há 5 anos, e esse nome saiu de um livro que eu escrevi, que foi lançado em 2016. Eu levei cerca de 2 a 3 anos para escrever esse livro. E só no final, depois de escrever tudo, que eu olhei para o livro e falei, tá, agora eu preciso dar um nome para esse cara. Né? E aí, foi mexendo no computador que me veio um insight. Eu tinha, na época, um computador, um PC, né, que tem um gabinetão, aquela coisa toda, eu apertei um botãozinho que você apertava que chamava Reset. Aí eu linkei uma coisa com outra. Falei, se eu aperto o botão do computador Reset e eu estou reconfigurando ele, né, eu estou voltando ele à configuração original, eu posso usar essa percepção, esse processo também para a vida das pessoas. E foi então que eu propus o projeto Reset, que eu trabalho já há mais de 5 anos, já com esse processo, onde eu proponho que as pessoas construam novos modos de ver, sentir e viver a vida. Ou seja, resetar a própria cabeça. Exato. Né? E aí, trazer a cabeça. Vamos resetar aquele conceito de idoso que a gente tinha. Pois exato. Então, vamos resetar, vamos abrir o cabeção, né? Vamos começar a olhar para o idoso de uma outra forma, não nos permitirmos sermos contaminados por uma sociedade que não enxerga o idoso da melhor forma, né? Não vamos nos contaminar, vamos criar o nosso próprio ponto de vista em relação a isso, as nossas próprias atitudes originais, autênticas, e praticar empatia, gente. Sejam empáticos, entendam perfeitamente o que os idosos estão sentindo e se abram para escutá-los, porque eles precisam falar, eles querem passar sabedoria, eles querem passar experiência. Então, a chave para isso tudo é empatia, escuta e comunicação. Exatamente. Sem comunicação, não tem conexão. Até rimou. Exatamente. Ricardo, meu querido, gratidão de coração por essa live maravilhosa. E vai ficar no Instagram, mas vai lá para o meu canal no YouTube, no Maragraf Terapeuta, tá? Quem não assistiu, quem pegou pelo caminho, entra lá. A live está na íntegra lá no meu YouTube. Legal. Ricardo, beijo no coração. Foi uma honra estar aqui.
Foi uma honra estar aqui com você. A honra foi nossa em te receber. Imagina. Tá? Beijo grande, muito obrigada. Beijo para você, beijo para todo mundo que está assistindo a gente aí. Gratidão. Tchau, Mara. Gratidão, gente. Uma boa noite. Tchau.